Olá pessoal, hoje nós vamos gravar mais uma dica desse projeto que a gente está construindo aí para o nosso canal. É a terceira dica. Se você não viu as dicas anteriores, procura aí no nosso canal, porque elas são muito importantes também. A dica de hoje fala sobre compra parcelada. Como que você faz para calcular a taxa de juros numa compra parcelada? O que acontece é que muita gente esquece que existe uma regra muito importante na matemática financeira, que fala que a gente só pode cobrar juros sobre o saldo devedor. Então eu vou te mostrar com um exemplo bem didático como que a gente faz para resolver problemas desse tipo. Se você tem esse tipo de dúvida, segura aí e vem comigo que eu vou te mostrar como que funciona. Vamos lá, meninos, vamos para a nossa terceira dica dessa série de dicas que a gente está planejando aí para o nosso canal. É quando a gente tem que fazer uma compra parcelada. Então, questões que vão envolver compra parcelada. Dá uma olhada nessa questão que vai aparecer aí na sua tela. Um produto custa R$400 à vista e um consumidor parcelou essa compra em 3 parcelas da seguinte maneira: entrada de R$100, segunda parcela R$115, paga 30 dias após a compra, e terceira parcela no valor de R$230, 60 dias após a compra. O cliente sabe que no período entre a entrada e a segunda parcela foram cobrados juros de 5% ao mês. Dessa maneira, ele descobriu que a taxa mensal de juros cobrada no intervalo entre a segunda e a terceira parcela foi de... Como é que a gente vai pensar numa questão dessa? Esse tipo de questão, gente, gera muita dúvida. O que você precisa entender? O cliente está fazendo uma compra parcelada. Embora seja uma compra parcelada, ele deu uma entrada. Toda questão de agora em diante, na qual você perceber a palavra entrada ou a expressão no ato da compra, você vai ter que pensar numa coisa muito importante para nós, que é o que a gente chama de saldo devedor. Sempre que aparecer uma dessas duas coisas, imediatamente você vai ter que pensar no saldo devedor. O que é o saldo devedor? O saldo devedor é o que a pessoa efetivamente saiu devendo da loja. A loja só pode cobrar juros sobre esse saldo devedor. Juros, ele é o prêmio que se paga por um capital investido. Então, à medida que a pessoa vai pagando as parcelas, aquele valor tem que ser retirado do saldo devedor. Então, o que aconteceu? A gente sabe como foram as parcelas. A pessoa deu uma entrada de R$100, um mês depois ela pagou R$115, passado mais um mês ela voltou e pagou R$230. A melhor maneira que eu acho da gente resolver um problema desse é tentando pensar numa linha do tempo. Você vai fazer uma linha do desenvolvimento da dívida. E aí com essa linha dá para a gente poder pensar numa estratégia para resolver. Então, vamos ver como é que funciona. Sempre lembrando de procurar o seu saldo devedor. Vamos imaginar aqui então. Foram 3 parcelas. Ela pagou uma parcela no dia da compra. Vamos imaginar que o dia da compra seja hoje. Pagou uma parcela um mês após a compra e pagou uma parcela 2 meses após a compra. Então, entende? A pessoa foi até a loja hoje e fez uma compra de R$400. Só, gente, que ela não saiu da loja devendo R$400. Por que não? Porque ela deu uma entrada de R$100. Então, o primeiro saldo devedor dessa pessoa aqui foi de R$300. Então, ela saiu da loja efetivamente devendo R$300. O problema é que ela esperou um mês para voltar até a loja e dar alguma satisfação. Como ela esperou um mês para fazer isso, esse saldo devedor foi aumentado. Foi aumentado em quanto? Em 5%. Por que ele foi aumentado em 5%? Porque foi a taxa cobrada entre a entrada e a primeira parcela. Para aumentar alguma coisa em 5%, você pode, por exemplo, multiplicar por 1,05. Mas, sinceramente, eu não te aconselho a fazer isso, porque calcular 5% é uma tarefa bem fácil. Pensa fácil aí para mim. 10% de 300 é R$30. 5% vai ser R$15. Isso significa
que esse cliente chegou à loja um mês depois devendo R$ 315. Esse cliente podia simplesmente ir embora e voltar um mês depois, mas não foi isso que ele fez. Ele pagou uma segunda parcela. E essa segunda parcela que ele pagou foi no valor de R$ 115. O que isso significa? Significa que ele saiu da loja devendo agora R$ 200. Como ele não teve o dinheiro para voltar e efetuar o pagamento, essa dívida de R$ 200 esperou um mês para ser paga. E se esperou um mês para ser paga, a loja pode cobrar juros. O problema é que a gente não sabe de quanto que foram os juros cobrados aí. A única informação concreta que a gente tem é que a terceira e última parcela foi no valor de R$ 230. Tenta entender. A pessoa saiu da loja devendo R$ 200 e um mês depois ela estava devendo R$ 30 a mais. Esses R$ 30 que ela estava devendo a mais foram juros produzidos nesse intervalo de tempo. O que você precisa ficar atento, mas assim, muito atento mesmo? A pessoa pagou R$ 30 de juros, mas ela não pagou R$ 30 de juros por uma dívida de 400, nem por uma dívida de 300. Essa pessoa só pagou esses R$ 30 de juros porque ela não teve os R$ 200 necessários para quitar a dívida dela nesse dia. Então, ela pagou R$ 30 de juros por uma dívida de quanto? De 200. Para descobrir o que é isso, o que seria essa taxa de juros, você vai ter duas opções. Ou você faz uma regra de 3, ou você faz de uma forma um pouco mais direta. Eu não gosto muito de fazer regra de 3, mas eu vou te mostrar como é que seria. Você teria que pensar assim: R$ 200 corresponde a tudo que essa pessoa devia. Então, corresponde a 100% da dívida. R$ 30 vai corresponder a X. Resolve essa regra de 3 e chega à resposta. Eu vou fazer assim daqui a pouco, vou te mostrar uma outra maneira primeiro. Tem um jeito muito fácil de você descobrir o que um valor representa percentualmente em relação a outro. Sempre que você quiser saber o que um valor representa percentualmente em relação a outro, você deve fazer a razão entre eles. Então, imagina, eu quero descobrir o que R$ 30 representa em relação a 200. Para você dar uma resposta em porcentagem, basta que aqui embaixo apareça um 100. O que você tem que fazer com 200 para ele virar 100? Você tem que dividir por 2. Mas se você dividir 200 por 2, você vai ter que dividir 30 por 2 também. E aí fica bem tranquilo. Vai ficar 15 sobre 100. O que vai ser 15 sobre 100? 15%. Então, gente, na primeira etapa aqui do parcelamento, foram cobrados juros de 15% ao mês. Na segunda etapa, foi cobrada uma taxa bem mais alta. Foram cobrados juros de 15% ao mês. Essa estratégia de fazer essa razão é muito prática. Tem gente que não vai gostar. Se você não quiser fazer assim, ou se por algum motivo você se sentir inseguro, resolve a regra de 3. Esse 0 corta com esse. Vai ficar 20x igual a 300%. X vai ser igual a 300% dividido por 20. Esse 0 corta com esse, x igual a 15%. Então, não se esqueça, se por acaso você se deparar com uma situação dessa aí, de compra parcelada, sempre que for feito um pagamento intermediário, você vai ter que descobrir qual é o seu novo saldo devedor. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, sigam aí as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e se você quiser fazer mais questões nesse estilo, baixa a lista que tá aí na descrição do vídeo, tem um link, você vai baixar uma lista, e é uma lista com muitas questões para você resolver sobre esse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo.